Olá, viva então, muito bom dia, bem-vindos a este espaço do especial Euro 2020 aqui na Norte Litoral TV. Aí está, Portugal apurado para a segunda fase e assim para os jogos a eliminar, para os oitavos de final deste campeonato da Europa de futebol. Portugal a empatar com a França, depois de ter estado a ganhar. 2-2 foi o resultado final. Cristiano Ronaldo a igualar Ali Day, o iraniano, no topo dos golos, digamos assim, daqueles que pela seleção marcaram mais golos. 109, CR 109 nesta altura. E João Couto, o jogo de ontem foi da água para o vinho relativamente àquilo que se passou com a Alemanha. Bom dia, por isso é que se diz que não há jogos iguais. Ora, e o futebol tem destas coisas, é versátil, nunca se sabe o que é que vai acontecer e a Aurora. E a Alemanha quase com o pezinho fora, a Alemanha, a Aurora fora, estás a perceber, deste europeu. Rui, e só há uma semelhança do nosso jogo de ontem com a França relativamente ao jogo com a Alemanha. É que fomos os primeiros a marcar, os primeiros e últimos a marcar. Na Alemanha abrimos a contenda, levamos 4, mas fechamos depois com o 4-2. Ontem fizemos 1-0. E seguramos a bola a França, não é? Claro, a França vira e acabamos no 2-2. O jogo de ontem foi completamente diferente. Aliás, houve um setor onde o ser engenheiro mexeu bem. Julgamos que mexeu bem. Aliás, também os jogadores que entram também têm que ajudar, naturalmente. Quer dizer, eles têm que ver que se está a jogar em equipa, tem que se ver que a importância do jogo. Ontem aquilo era um jogo de campeões, uns da Europa, outros do mundo, portanto tínhamos ali a fina flor do futebol europeu e portanto havia que fazer um jogo brilhante, como foi o nosso, do ponto de vista tático, com muitos acertos. Dava a ideia em alguns momentos do jogo que as equipas estavam feitas, não estavam, elas procuravam, era o melhor, por vezes procuravam um erro uma da outra. Nós fizemos vários ajustes. Agora, houve uma coisa que não ajudou, e eu lembrei-me já, porque nós pensamos à frente, face ao calor, face à temperatura, 30 e tal graus, jogar àquela hora, para eles já eram 9 horas, para nós ainda eram 8. Imagina daqui a ano e meio, mais ou menos ano e meio, o que vai ser o Mundial no Qatar. Portanto, é em novembro de 22. É em novembro de 22 em que as temperaturas andam nos 30 a 40 graus. É por ali. Portanto, de qualquer forma, agora, para o próximo jogo em Sevilha, lá vamos voltar a encontrar os 30 graus. Não é? Pronto, mas é Sevilha, mais perto de casa, é perante uma seleção... mas deixa-me dizer, em relação ao jogo de ontem, que aquilo, de vez em quando, havia para ali um misto de emoções, que era uma coisa gritante, não é? Nós estivemos fora, dentro... Não, nós estivemos em primeiro. Estivemos em primeiro e estivemos em último. É verdade. E estivemos em segundo, e depois passamos para terceiro. Futebol, é mesmo futebol. E depois fomos para segundo outra vez, e depois eu achava piada, era que, pronto, com este resultado nós vamos jogar a Londres. Pronto, vamos jogar a Londres. E agora com este resultado vamos jogar a Sevilha. Pronto, lá vamos nós para Sevilha. Depois com este resultado vamos jogar, já nem sei onde era... à Itália, depois era com a Suíça, depois vinhamos com a Suíça, depois havia várias hipóteses. Depois a França já estava fora. A França nunca esteve fora, atenção. A França nunca esteve fora. A França esteve sempre apurada. Tinha 4 pontos, à partida estava apurada. Portanto, das 4 seleções, a França era a única que estava apurada. Agora os outros é que jogavam mediante... A Hungria esteve apurada e a Alemanha fora. A Alemanha que agora vai levar penso eu que é a Alemanha que vai a Londres jogar com a Inglaterra. Exatamente, na próxima terça-feira, dia de São Pedro. Vai ser muito complicado, que aliás qualquer destes jogos é complicado, Rui. Até mesmo aqui um Suécia e Ucrânia e um país de Gales, Dinamarca, nós não nos importávamos de jogar contra estes, mas pronto, o acasalamento assim ditou, portanto ficamos apurados, mantivemos aquela sina de fazermos sempre, passar sempre da primeira fase, depois é que é o mata-mata, como sabes, é complicado, não é? Mas, portanto, mas ultimamente o mata-mata tem corrido bem, não é? Tem, de uma certa forma tem corrido bem. Aliás, nós quando fazendo jus ao nosso hino, às armas, contra os canhões, marchar, nós estamos lá, Rui, estamos lá. E o caso de ontem foi, de facto, muito bom. 2 homens, para além de toda a seleção, aqui não vamos criticar quem jogou melhor ou quem jogou pior. Jogaram todos, dignificaram todos e suaram todos a camisola. Isso é agora, uns mais que outros, né? Há uns mais notados.
uns mais mediáticos que outros. Portanto, o nosso CR7 passou a ser 109 nesta altura. Portanto, numa alusão aos 109 golos marcados pelas seleções, o que é um recorde. Eu não sei. E continua a bater o recorde dos jogadores que estiveram em fases finais de também, mundiais. Maior número de golos em fases finais. À frente também, é o melhor marcador nesta altura e por aí fora. Portanto, isto não é brincadeira nenhuma. Exatamente. Estamos a falar de muito valor, de muito prestígio, e oxalá ele se mantenha. E que pena ele não ter marcado aquele gol de cabeça em que ele vai lá ao 5º andar. Era um grande gol. Quinto andar, quase a bater com a cabeça na marquise, que é aquela marquise que ele tem no apartamento que tem em Lisboa. Ele quase que lá foi. Foi pena, já ouvimos fazer aquilo em Itália, e mesmo pela própria seleção, contra o país de Gales em 2016. E portanto, mas é incrível a elevação que ele faz, porque com os outros dois jogadores que também saltaram, ele consegue pôr a cintura dele na cabeça dos outros. Ele passa realmente. É um poder de elevação. Poder de elevação fantástico. Sabes o que é aquilo? É muito treino. Muito treino. É muito trabalho. Treino. Muito trabalho. É muito treino. Aquilo é tremendo. E ainda ontem eu vi uma história dele, de uma queixa que o Sporting fez. Fez na altura, pronto, e depois passou, de que ele fugia no Sporting, fugia à noite dos estágios para vir treinar para a rua, para o meio da rua. Foi uma das histórias que eu por acaso não conhecia. Ele tinha para aí 12, 13 anos, para ele era bola, pronto, bola, mais bola e depois bola. E portanto chegou e mantém-se nesse nível, que é muito bom. Agora, um outro jogador que eu queria destacar, Rui, porque não é só quem marca que tem valor, claro. e quem defende. Aquela enormíssima defesa do Patrício. Duas seguidas. Pronto, e depois na sequência há uma segunda que ele também desvia. Rui, aquilo vale ouro, não é? Aquelas defesas, aquilo é tremendo. A bola ainda bateu no poste, num bom remate do Pogba, portanto aqueles monstros à solta, aquilo é tremendo, não é? E pena é no primeiro penalti, em que já não sei se era CR7, se era o Pep, que deu sinal para ele se lançar para o outro lado, precisamente para onde foi a bola. E ele acaba por não seguir a indicação do colega e lança-se para o outro lado, senão ele tinha defendido aquela também. Pronto, vê-se atrás o colega a fazer assim e ele acaba por não ir para... Sabes porquê, Rui? Porque eles jogaram juntos. Pois, eu sei. Não é? Há ali jogadores que jogaram juntos. Conhecem, não é? Claro, quando vimos no intervalo o Benzema com o Cristiano Ronaldo, aquilo vem de trás, quer dizer, que são amizades que se criam. Agora depois durante o jogo com a bola sou eu contra ti e tu contra mim e por aí fora, quer dizer, isto é próprio, faz parte Olha, de qualquer forma também, mais dois nomes que 2 ou 3, Renato Sanches entrou muito bem. Renato Sanches entrou muito bem, agarrou muito bem o lugar. O Palhinha na segunda parte. O próprio Palhinha também, gostei muito, menos bem o Bruno Fernandes, não gostei e há ali uma falta mesmo a terminar. O que vale é que a falta, o toque para a falta, que não foi assinalado, é fora. Porque se é dentro ia ser um bicho de 7 cabeças, embora se a gente perdesse também por 3-2, ficaria na mesma apurada, mas mais vale empatar do que... E aquele primeiro penalti é penalti? Não, Rui, não, e percebemos logo pelo árbitro, depois mais tarde, que o árbitro estaria à espera de uma alusão qualquer dentro da área para poder retificar o erro, mas o erro foi cometido e aqui não há hipótese. Sabes que nas faltas assinaladas pelo árbitro dentro da área, poderão ou não, muito dificilmente poderá ser chamado pelo vídeo-árbitro. As faltas fora da área, o vídeo-árbitro não interfere. Só interfere, mas terá que ser uma falta muito, muito descarada, muito, numa falha tremenda do árbitro. E aqui o vídeo-árbitro chama o árbitro. Quando há, neste caso, o árbitro marcou, o vídeo-árbitro, pronto. Para mim não é falta. E porquê? Porque é o jogador Mbappé que força o contacto com aquela velocidade toda e dá a ideia de que o homem foi derrubado. Coitadinho dele, que o mataram dentro da área. Não é verdade. Não é verdade. Ele é que atropela. Claro, ele é que vai contra o nosso Nelson Semedo e quer entrar por ali fora e pronto. Qual Normandia na Segunda Guerra Mundial? Vamos lá, embora por aí e tal. E vamos dar cabo dos alemães. Os alemães, na altura... Exatamente. Percebes? Agora, o árbitro foi induzido por esse... Para mim é um erro tremendo. Ele que verifica... O VAR devia ter chamado o árbitro. O VAR podia-lhe ter dado... Opa, tu marcaste, mas... Vai lá ver, porque se calhar... Isto não é assim, porque isto depois... Quer dizer, vem ainda
estamos nos oitavos, vem aí quartos, vem aí meias e vem aí a final. Vê lá se portas bem, porque foste o árbitro da Liga dos Campeões, da final da Liga dos Campeões aqui no Dragão. E naturalmente a UEFA, quando olha para estes quadros, no meio, normalmente estes árbitros com mais tarimba, com mais experiência. E portanto isto poderá causar-lhe, enfim, a retirada de uns pontinhos nesse acesso, digamos, ou final ou meia final deste Campeonato da Europa. Portanto, ficou essa nota menos boa do árbitro, o resto esteve bem. Eu só lhe critico numa coisa, mas eu isto já sabia. Só lhe critico numa coisa. Um árbitro não pode dar muita explicação aos jogadores. Oh, Rui, não pode, porque dás a explicação a este, tens que responder àquele, tens que responder ao outro, depois os jogadores fazem-te um círculo e querem saber porque é que ele deu com a mão, deu com o braço, não sei o quê. O árbitro não tem que justificar nada dentro do campo, tem que apitar. Só há uma pessoa a quem ele deve ou não justificar, é o capitão de equipa. O homem conversava com toda a gente, o homem parece que tinha chegado de viagem e que tinha saudades para falar com as pessoas. Um árbitro não tem que dar justificações a ninguém, apenas isso só ao capitão de equipa. Olha, é a minha opinião, e aliás, e a opinião generalizada dos críticos antes do jogo, quando olharam para este árbitro e viram que de facto, ele fala muito, devia falar menos, apitar mais e falar menos, apitar mais de uma forma certeira. E jogar bem é aquilo que nós vamos esperar no próximo vamos aguardar domingo. É domingo, o que é que 8 horas. Esperar desta seleção de Bélgica, que é uma boa seleção, mas que creio eu que está bem ao alcance de Portugal. Está, Rui, está. Eles também têm que olhar para nós e ver que somos os campeões da Europa. Estão perante os campeões da Europa. Eles lideram o ranking da UEFA, da FIFA, mas é um ranking que a nós nos deixa algumas dúvidas. Eles só lideram porque têm uma série consecutiva de bons resultados. Isso é que lhe confere estar nesta altura em primeiro lugar. Nesse aspecto deveria estar a Itália, que já aliás também não é? Sim, a própria Itália. Nem gols sofre, por exemplo. Sim, mas isso depois o ranking é atualizado pós estas competições. Repara que ao mesmo tempo está a haver a Copa América. Claro. Portanto, isto vai ser depois vai ser nivelado, vai ser equilibrado, e depois quando sair o ranking da FIFA, depois destas duas competições, as coisas vão sofrer algumas alterações. Esta Bélgica não é fácil, como sabes. Tem um Lukaku na frente, que é um ponta de lança extremamente forte. Tem um De Bruyne, que é um já não é miúdo, já foi miúdo, do Manchester City, é um belíssimo médio. É um médio ofensivo, joga muito bem, tem bom posicionamento em campo, e portanto... e depois tem o Witsel, e depois tem um guarda-redes na baliza, que é o guarda-redes do Real Madrid, que é um guarda-redes excelente. Aquilo é uma vareta de 1,90 m e muitos, portanto, que é um grande guarda-redes. Portanto, são questões que nós temos que ter em conta. Vamos descansar e treinar, como sabes agora, até lá em recuperação, e eu creio que a seleção fica em Budapeste, só vem para Sevilha na véspera, um dia antes praticamente, para se poder habituar, porque nós montamos o quartel-general na capital da Hungria e ficamos por lá. Vamos ver se nos mantemos por mais... Até ao final até ao final, porque isto como é bom e aconteceu há 5 anos atrás. Porque isto enfim, isto agora isto é como no mata-mata. Se o sofrimento ontem foi muito, no mata-mata é pior ainda. E foi o mata-mata, então é terrível, é que não tens hipótese de recuperar, porque nós ontem, Rui, como sabes, entramos para o campo com 3 resultados possíveis, não é? O ganhar, o empatar e o perder. A tal situação que tínhamos dito na última vez, de que se calhar o perder até dá para... E ontem até dava para 3-0. Podíamos perder por 3-0. Mas ninguém quer perder por 3-0, não é? Naturalmente. Agora, depois de vermos... Mas lá está, podíamos, não havendo aquela meia surpresa que ia acontecendo com a Hungria. A Alemanha se fosse de boa. Mesmo a jogar em casa, estás a ver? A questão de jogar em casa. Isto são jogos únicos, são jogos de seleção e como tal, os jogadores jogam tudo. Ali joga-se de facto muita coisa. Mas veio ao de cima na Alemanha aquela questão que tínhamos dito aqui há uns tempos, de que a Alemanha carece de um verdadeiro ponta de lança, um homem da área, um finalizador. Não, tem vários jogadores bons, mas não são aqueles homens, digamos que, não diria fixos, mas aqueles homens mais adiantados, aqueles nomes sonantes que a Alemanha nos habituou nos últimos anos. Mas isso também tem a ver com as chamadas fornadas
a exemplo da nossa seleção, por exemplo, quando Cristiano Ronaldo deixar de jogar, irão aparecer outros, não diria outros Ronaldos, mas outros Ronaldinhos, por começar. Já estão a aparecer. Claro, temos uma boa seleção de sub-21 e esta que aos poucos. O Dalot entrou ontem muito bem. O Dalot entrou bem, foi necessário. E estava pronto. E portanto, e mesmo todos eles que entraram, souberam de facto cumprir com a missão que era a busca do melhor resultado possível, o resultado que nos garantisse o apuramento. Ora, está. Isto está garantido, nós vamos cá estar de hoje a dias, precisamente. Não, Rui, segunda-feira. Na segunda-feira, pois é. Hoje é quinta-feira, Rui, dia de São João. Pois é verdade. 24 de junho. Como ontem foi um dia tão bom para a seleção, para mim já era segunda-feira, porque ontem foi domingo. Pronto, era assim por aí. Não, vamos cá estar então na segunda-feira. Para vos trazer naturalmente, esperemos a boa Portugal joga às 8 horas de domingo. Verdade, contra a Bélgica em Sevilha, em Espanha. E cá vamos estar então, esperemos nós na segunda-feira a falar da passagem de Portugal para os quartos de final. Esperemos que sim. Esperemos bem que sim. João, continuação de um ótimo dia e até segunda-feira. Bom resto de semana, porque ainda falta bastante para acabar. Bom dia de São João e até para a semana.